Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Empreendedoc Podcast. Pois é, esse canal que eu comunico médicos e profissionais de saúde com o universo do empreendedorismo, porque é a forma que eu acredito que é a mais eficaz para você prosperar na sua carreira. E hoje eu tô com um convidado, assim, a gente sempre fala, né? Um convidado especial, mas por acaso esse cara é bem especial para mim. Eu tenho um carinho imenso por ele. Vou primeiro dar um oi, depois eu apresento seu currículo, pode ser? Seja Combinadíssimo. bem-vindo, Igor. Muito obrigado, querido. Obrigado pelo convite. Obrigado a você. Prazerzão estar aqui. Ó, o Igor é o seguinte, o Igor Finger, ele é doutor em psicologia, ele tem mais de 3.000 horas em atendimentos, ele é autor do livro As 5 Soluções, que eu tô curioso para saber sobre esse livro, e ele é criador do clube de negócios focado em mentalidade, o Mind Biz. Além disso, ele é palestrante, mentor, pai da Isabela e do Arthur e esposo da Patrícia, tá certo? Tudo isso? O principal currículo é esse final, né? Esse finalzinho é o gabarito. Que são as pessoas que são os meus porquês, os meus porquém, Show de bola. e é o gás que faz realmente a gente crescer na vida, né? Faz todo o resto do currículo fazer sentido. Exatamente. Também tô nesse modus operandi. Igor, deixa eu começar com você colocando você numa situaçãozinha assim importante e delicada. Eu gosto de começar assim. Depois eu quero que você conte sua história. Tá bem? Me conta uma coisa, eu preparei uma pergunta pra você aqui, ó. Esse papo de mentalidade. Ah, mentalidade. Todo mundo fala de mentalidade, né? Muda o jogo do empresário ou é papo de coach na internet? A gente é visto como coach, né? Com o tom pejorativo disso, né? Como se fosse uma coisa ruim, né? Esse papo de mentalidade é real ou é papinho mesmo? É real, cara. É real. É real. É que, pra responder melhor, tem que entender o que é mentalidade. O negócio de dizer que mentalidade é como... Mentalidade é a tendência que o nosso cérebro nos faz ter de ação. Ele sabe... Imagina um carro que tem geometria e balanceamento desalinhado, sabe? Certo. Se tá desalinhado, se a direção tá reta, ele vai pra direita ou pra esquerda de acordo com o desalinhamento. Então isso é mentalidade. É essa, assim, se a direção tá reta, pra onde é que eu vou? Então, se você tem uma mentalidade mais cara, não vou conseguir, vai dar ruim, não é pra mim... a tendência, ou seja, o direcionamento natural de você aí é de desistir, é de fracassar, é de ter uma venda negada e falar, meu Deus, isso não é pra mim. E a mentalidade é muito forte, porque é essa tendência. Então, quando você alinha, faz a geometria e balanceamento do carro, quando você alinha a mentalidade, as coisas fluem melhor, porque daí a tendência do seu cérebro é te levar àquilo que você quer. Então, isso não é um papo de coach, embora muitos coaches, aí é o grande problema, eu não quero falar especificamente de coach, mas tem muitos profissionais que usam o termo mentalidade e tem que mudar a mentalidade, mudar o mindset, mas usam técnicas não baseadas em ciência. Tá. Então, daí é aquilo que você sabe falar muito bem, que é o médico de verdade, o médico falcatrua. Aham. Existe também profissionais da mente, de uma forma geral, que são os de verdade e os falcatruas. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essa papo de mentalidade é real, ele direciona as nossas ações, mas existe algo técnico Que realmente que leva realmente uma você mudança. consegue modular isso? É. E eu quero saber como é que é esse algo técnico, mais ou menos, obviamente não dá pra... Deve ser uma coisa muito profunda pra gente trazer aqui, mas como é que é isso na parte prática? Como é que é esse algo técnico? E a pessoa, ela nasce com um perfil e a gente consegue mudar isso? Ou é o ambiente que transforma? Como é que funciona quando você tá frente a frente a um empresário, né? Eu sei que você atende pacientes, mas você também tem um foco enorme em empresários e é um papel muito importante da sua carreira. Quando você está frente a frente com o empresário, você identifica o que veio dele, o que o ambiente transformou e tem técnicas para você colocar usar esse seu termo, em alinhamento, na estrada correta? Exato, Como é que é isso? Tem mesmo. De uma forma geral, a gente tem um aspecto biológico e mental, né? Bio e psíquico. Então, um alimenta o outro. Mas imagina você é uma criança recém-nascida, tem a parte biológica. O que diz a parte biológica? Eu estou aberto ao conhecimento. Então, a mentalidade, ela começa a ser criada quando a gente começa a compreender as palavras, na verdade. Porque mentalidade, nada mais é do que letras, palavras. A nossa mente é a linguagem, só isso. Certo. Só, vamos dizer assim, né? Então, quando a gente começou a compreender as palavras dos nossos pais, a gente começou a criar a mente. A mente em si, e a mentalidade de uma forma geral, ela é criada quando nós começamos a ouvir nossos pais, tios, avós, quando criança. Então, ela é biológica no sentido de disposição a ser criada, a aprender, mas ela é criada pelo ambiente, primordialmente pelo ambiente.
Então, se nós temos uma família que nos cobrava a perfeição, nós vamos ter uma tendência a buscar a perfeição quando adulto. E quando não está perfeito, a gente desiste, a gente se estressa, a gente desanima porque não está perfeito. Daí entra o perfeccionismo como problema, por exemplo. Agora, quando nós temos uma família de origem, pessoas que nos relacionam, quando nós somos bem crianças e que começou a falar do tipo, levanta, coragem, tá tudo bem, tenta de novo. Então, a tendência da nossa mente é, cara, fracassei, falhei, não deu certo, vamos lá, vamos ver o que houve, o que deu errado, e vamos seguir adiante. Ou seja, ela é desenvolvida primordialmente na primeira infância, essa tendência. Certo. Mas a nossa mente, ela é moldada até o último dia da nossa vida. Então não tem aquela coisa do tipo assim, eu tenho essa mentalidade deu. Não. Se você está aberto a ter uma mentalidade certa que te leva ao crescimento, não importa a idade que você tem. Você pode ter 90 anos. E, cara, eu sempre me cobrei, sempre me exigi demais, eu nunca descansei. Bom, tem 90 anos, ainda assim tá para mudar isso. E a verdade é que, eu costumo dizer até para os empresários, né? Técnicas vendem, né? Mas se você for ver, existem várias técnicas de vendas, vários modelos de negócios, vários caminhos para crescer um negócio, vários processos de gestão. Mas tudo isso envolve apenas uma mentalidade. Um empresário, de uma forma geral, e profissionais da saúde de uma forma específica, precisam desenvolver uma mentalidade resiliente. O segredo do empreendedorismo é ser resiliente. E a resiliência não é o que a gente nasce com. Mas também a gente não precisa ficar sofrendo a vida inteira para ser resiliente. As pessoas confundem. Eu tenho que ter tido uma vida difícil para ter uma mente resiliente. Não necessariamente. Eu tenho que ter passado por traumas para ter uma mente resiliente. Não necessariamente. Mas resiliência é treinar essa flexibilidade. Não é certo ou errado de uma forma rígida. Cara, vamos ver, deu ruim no negócio. O que deu ruim? Sabe essa disposição de o que deu ruim para melhorar já é uma mente resiliente, já é uma mente flexível. E isso é moldado. Pode ser construído com técnicas específicas. Bacana, eu sou um cara curioso. Adorei. Não, e quando você começa a falar, na sua frase, tem uma coisa que dá um medo. Como pai que somos, Sim. Traz um medo. Cara, eu sou o que eu falo, o que eu faço, os exemplos que eu dou, a forma que eu falo, vai modular uma mente que vai durar muito tempo para talvez um dia ter consciência que ela pode ser revista, refeita, e se é que isso vai acontecer, e pode trazer consequências graves de prosperidade na vida, de sucesso, né? Exato. Então isso já traz um medo. Mas por outro lado, você traz a seguir um conforto, que ela é transformável, ela é modulada, não tem idade para você modular. E eu vejo isso, sabe? Eu vejo isso muito na prática, no nosso dia a dia, no clube. As pessoas falam, nossa, Neto, cara, você mudou completamente minha visão, o jeito de eu pensar. Então eu vejo. Como você, quando está frente a frente um empresário, você identifica, vê se eu entendi correto, você identifica uma trava, sei lá, o perfeccionismo. O cara não dá um passo, o cara não constrói, o cara tá sempre querendo... Eu vejo isso bastante também, né? Perfeccionismo, ou querendo sempre mais um conhecimento. Sempre alguma coisa sobre insegurança, isso, né? Quando você identifica, a primeira... Você tem esses dois caminhos, mudar, e você tem que voltar para o que aconteceu no passado para tentar identificar a raiz do problema, porque na minha cabeça é uma dificuldade. É assim, será que a gente consegue lembrar o que foi ali na infância que mudou tudo, que causou aquilo? Fantástica a tua pergunta. Muito boa mesmo. Porque... E isso é uma vertente interessante, né? Muitas pessoas trazem a ideia de ter que voltar ao passado para conseguir seguir adiante. E há um grande equívoco. Boa. Isso é... Imagina trabalhar com a mente como o selo Procel de economia de energia. Sabe aquele selo? Esse ar-condicionado é classe A, ou seja, ele é muito eficiente, mas tem outros ar-condicionados que podem ser classe E, ou seja, consome mais energia para ter... Então, quando você vai no porquê, na raiz, é como se fosse um ar-condicionado classe E, assim, classe Z, na verdade. Certo. Consome muita energia, consome tempo. Nossa, que conforto ouvir isso. Funciona. Pra mim isso é um desconforto completo pensar nisso. Não é necessário, entende? Certo. Vai gelar o ambiente, vai melhorar o clima, mas a custa de muita energia. E nós já temos técnicas da psicologia baseadas em evidências que são classe A, sabe?
que são mais eficientes. O que é eficiência? É buscar o melhor resultado no menor tempo e esforço possível. Então nós não vamos mais tanto no porquê, nós vamos no gatilho atual. Porque como nós sabemos que a mente é sempre moldável, não tem Uhum. por que nós irmos para o passado. Nós temos que identificar quais são os gatilhos que levam a pessoa a se sentir insegura agora, querer perfeccionismo agora, para mudar esses gatilhos de agora. Quando a gente muda os gatilhos de agora, ela tende a mudar a partir daqui em diante a sua mentalidade. Ah, Então, eu fui muito rejeitada na infância e é por isso que eu tento buscar chamar a atenção. Tudo bem, mas não adianta a gente trabalhar com a rejeição do passado. Eu quero saber da rejeição de agora. Tu tá se sentindo rejeitado agora com quem? Com a minha esposa. Então vamos trabalhar com isso aqui. entendi. Percebe que daí nós conseguimos mudar a mentalidade de agora em diante. Isso é muito mais eficiente. E a mudança é mais rápida. Percebe? Sim, 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 sim. Que isso é outra coisa que traz muito conforto, porque honestamente me causava grande desconforto pensar na energia que é despendida para voltar ao Uhum. passado e sei lá que você vai identificar Nem o que sei o aconteceu. motivo. Nem sei direito. E tem um outro grande problema desse tipo de técnica de mentalidade de voltar ao passado. Já sabemos que é muito fácil nós criarmos o que se chama de falsas memórias. Isso tem muito na área do direito criminal, de uma forma geral. Tá. Falsa memória é uma memória como qualquer outra, só que ela é falsa. Então, quando tenta voltar para o passado, é possível que você lembre uma memória que nunca existiu. Exatamente, uma coisa que você criou. Exato, que a mente criou, porque Aham. a mente é uma. Em grande parênteses, e eu falo hoje, nessa semana, falando de inteligência artificial, Uhum, eu descobri o que é o ChatGPT. uhum, O ChatGPT é um formador de palavras. Um cara uhum. me explicou que tu faz uma pergunta, ele tenta ver qual é a palavra que melhor se encaixa depois daquele que colocou. Ele vai fazendo isso sempre. Tipo, você pergunta qual é a melhor fruta, maçã ou pera. Daí ele coloca A, depois do melhor, o que é o A? É o melhor, depois o que é? Fruta. Ele vai vendo a probabilidade para criar a frase. A nossa mente funciona exatamente igual. Então ela cria, só que ao invés de palavras, como o ChatGPT, ela cria histórias. Se alguém te pergunta como teu pai era com você, ele era meio agressivo? A minha mente já pode ter. Se eu não me lembro exatamente como meu pai me criou, Cria ela já aquilo e toma. começa a criar uma história de que sim, ele era um pouco agressivo. Sendo que pode ser que essa história nunca existiu. E toma como E verdade. toma como verdade. Esse é o grande problema das falsas memórias. Então, uma psicologia de verdade, que foca numa mentalidade, uma mudança de mentalidade eficiente mesmo, não se preocupa com histórias, embora se pergunte sobre Sim, histórias, sim. mas foca mais no problema atual. O que está acontecendo agora? O que você quer? Eu quero crescer os meus negócios e não consigo. Por quê? Porque eu sou controlador demais. Então nós vamos ver, tá, nesse controle. Eu sou controlador desde criança. Tá bom, perfeito. Mas agora? Vamos focar Puta, Igor, que agora. coisa maravilhosa de ouvir, cara. Honestamente, eu tenho um bloqueio com isso, sabia? De Uhum. pensar em conversar com alguém ou procurar uma terapia por isso. Eu falo Sim. assim, cara, mas eu vou ficar voltando. Viajando Eu maionese. prefiro alguma coisa que seja assim, tá bom, vamos entender o que tá acontecendo agora e ver quais são as ferramentas que a gente vai usar. E aí, para cada tipo de trava de Sim, mentalidade, você tem ferramentas distintas. exato. E isso é metrificável, Igor, de alguma forma, assim? Você consegue. Eu sei que a gente vê na prática os resultados reais. O Uhum. faturamento do cara sobe, o relacionamento com a família sobe. Mas existem métricas assim? Existem. Olha que Existem. massa. Existem instrumentos psicológicos que avaliam se a pessoa está com uma tendência maior para fazer A ou B. São muitas vezes questionários auto-aplicáveis, tem até aplicativos que podem fazer isso, mas tem muitos que não são validados pela ciência e alguns Sim. poucos que são. Né? Então tem como medir essa mudança de mentalidade sem necessariamente ver o resultado final das finanças. Mas eu, no meu trabalho, sempre procuro o resultado final das finanças, porque como eu trabalho com empresário, Aham. o empresário quer ver o seu negócio crescer porque entende que é através do seu trabalho, do seu negócio, que ele vai prosperar na vida. Vai poder trazer segurança para a família, tempo e assim por diante. Então, eu normalmente uso três métricas, que é o faturamento, que é a gestão de tempo e a presença com a família. São as três métricas que eu uso. Tá. Embora, isso métricas observáveis, né? Embora também no meu trabalho utilizo esses instrumentos para ver qual é a tendência que a nossa mente tem, ou seja, avaliações cognitivas e emocionais. Existem questionários Então, disso. faturamento, tempo com a família e Faturamento, gestão de gestão de tempo e tempo e presença com a família. presença de verdade com Presença a de verdade família. com a família. Não é aquela coisa de tô com a família, mas pensando no trabalho, tô no trabalho pensando na família, não. Tá ali na família. Explica um pouco do como que você atua frente ao empresário. Você identifica as dificuldades que eu chego lá, pô, Igor, eu sou empresário, meu negócio está prosperando bem, razoavelmente bem,
as coisas estão indo bem, mas eu sinto que eu não sinto eu não tenho tempo, eu não tenho tempo não, mas eu não tenho qualidade, tempo de qualidade com a família, Perfeito. e algo em mim me trava na hora da ven você na hora da venda. Você identifica essas questões e cria um mapa do que vai ser construído com a pessoa? Como é que é isso? Primeiro ponto, eu questiono, eu quero saber para o empresário qual é o sonho dele, qual é o plano dele, Certo. onde é que ele quer Pra chegar. onde vamos? É. Depois eu questiono quais estão sendo as dificuldades, por que que ele não tá lá? E do que ele precisa? E normalmente os empresários, eles respondem: eu preciso aprender técnicas de vendas, eu preciso Certo. treinar meu time, eu preciso me comunicar melhor, preciso lidar, eu tô muito estressado, preciso lidar com as minhas emoções porque eu tô angustiado demais. E nesse ponto eu pergunto para a pessoa: quantas aulas de vendas você já fez? Quantas palestras ou liderança você já teve? Aham. Muito provavelmente, muitas vezes as pessoas falam: cara, diversas. Ainda assim eu não consigo. Daí eu explico: muito provavelmente porque a sua mentalidade não está direcionada para que todas as técnicas funcionem. Hum. Então, o meu foco principal é fazer com que você. Porque nós precisamos de uma mentalidade, lembra? Mentalidade resiliente. Sim. Quando você tem uma mentalidade resiliente, todo o resto entra numa engrenagem que funciona. Que massa. Esse, tipo, você meio que abre o caminho para o cara poder. Exato. Então eu mostro, bom, o nosso foco principal é que você tendo a mentalidade certa, você vai desencadear uma série de ações que levam às técnicas de vendas, liderança de mercado e de pessoas e a saúde mental que você tanto quer. E um fato interessante é que mentalidade, lembra que é essa tendência da nossa mente de fazer algo. Sim. Só que a melhor forma que nós metrificamos a mentalidade é pelo comportamento. Não É a entendi. ação, não é pela mente, não é pelo pensamento que eu tenho. A melhor forma que eu consigo observar se a mentalidade está mudando O é pelo resultado aqui. comportamento que a pessoa está tendo. Não o resultado tipo aumentou as Sim, vendas ou o sim, que for. sim. Mas, por exemplo, muitas pessoas colocam como metas de fazer 100 vendas no mês. Uma meta de vendas. E na mudança de mentalidade, eu estimulo a pessoa a anotar metas de comportamento. Por exemplo, prospectar 1.000 pessoas, Sim. né? Fazer 200 reuniões. Porque daí, quando a gente metrifica o comportamento, isso significa que a mentalidade está mudando. Lembra que mentalidade é a tendência que o nosso cérebro automaticamente nos leva a fazer ações. Isso é mentalidade, é essa Sim, sim, geometria e sim. balanceamento, Gostei né? disso. Então, uma forma que eu vejo que a mentalidade está mudando é pelo comportamento. Gostei disso, porque é até um pouco injusto, avaliar só com o resultado final, né. Só o aumento do faturamento, É, não. porque vai chegar lá, mas existem momentos, existem fases, cada um tem um Exato. time. Entendi, Sabe o entendi. interessante? Eu queria só voltar um pouquinho naquilo que tu estava falando antes. Me lembrei de uma coisa que aconteceu ontem, eu queria só contextualizar sobre. Aham. Será que precisa ir no passado e tal? Ontem atendi uma empresária que ela trouxe: Igor, eu me sinto muito insegura. Muito insegura. E, e mas eu vejo assim os meus parceiros, os meus sócios, eles são seguros na tomada de decisão. E eu me sinto, me diminuo nisso por essa insegurança. Então, às vezes eu não falo minha opinião, às vezes eu não me posiciono. E eu realmente acho, cara, eu sou muito insegura. E eu trouxe uma coisa pra ela que não fazia sentido antes pra ela, mas começou a fazer tanto sentido. O que que é uma pessoa segura? Você sabe o que que é uma pessoa segura? Quando tu olha que assim, cara, o Neto é seguro no que ele fala. Sabe por que que você é seguro, Não Neto? sei. Porque você tem um compromisso, você tem uma aliança no dedo, um comprometimento com a escolha feita. Você escolheu o caminho A. Você casou com esse caminho. Certo. Fim. O caminho A é o certo, o errado? Não sei. Mas se o cara segue Mas firme, se né. segue naquele caminho, o cara vai demonstrar segurança, o cara vai estar seguro. Daí quando ela fez assim, nossa, é verdade. Ela disse, e é verdade, ela não é casada com a escolha, ela escolheu o caminho A, mas e se for o B? E se for o C e o D? E a insegurança permanece até você ter comprometimento com a escolha feita. Então, o que eu trouxe pra ela é isso. Não precisamos necessariamente ir no passado para ver por que a causa, o porquê Sim, da sim. insegurança. Nós temos que treinar a habilidade de fazer uma escolha, fazer a escolha sábia, mas casar com essa escolha. Dela vai começar a sentir segurança e ser muito mais segura. Então, esse é o tipo de estratégia que eu utilizo com o empresário, percebe? Isso é muito massa, Igor. Isso é Bom, né? muito bom, cara. Obrigado, querido. Não, isso é muito bom. Isso é muito eficaz. Tenho certeza absoluta. Você fala, eu tenho completa convicção que é muito eficaz. Que bom saber. Incrível, cara. Eu vou sair daqui comprando essa mentoria deles, que é o problema. Deixa eu até tirar meu celular daqui Boa. pra não fazer o Pix.
Boa. No final temos uma tomada de decisão. Uma tomada de decisão. Deixa eu te perguntar uma coisa, assim, conversando com empresários, e eu sei que você frequenta ambientes com bastante médicos, nosso público tem muitos médicos, Uhum. qual é a dificuldade mais comum? Qual é a trava mental mais comum que você tem enfrentado? Assim, qual que é o seu grande vilão dessa história? Quem você enfrenta mais comumente e quais são as histórias que mais se repetem? Porque eu acredito que deve ter muita coisa repetida, né? Tem. De padrão, a grande dificuldade que eu noto é justamente a profissão de médico. Uma pessoa que busca ter sucesso, mas no contrato, quando perguntam lá, sabe essa ficha cadastral de um contrato, de um financiamento, você pede o nome, o endereço, CEP, profissão, e coloca médico. Enquanto ele se vê como médico, ele não vai crescer mais do que aquilo que aquele tamanho de profissão permite ter. Felizmente, no Brasil, existe uma parcela da medicina que ganha bem, embora muitos não ganham bem. Sim, muito. A ampla maioria não ganha. Mas em comparação com outras áreas, tem alguns que se destacam e ganham bem, mas ainda assim chegam no limite. E esse pequeno sucesso está ali configurado naquela profissão, médico. Então a primeira barreira, a primeira questão que eu noto para ampliar e desenvolver essa mentalidade resiliente, ele começar a se ver como empresário na área da saúde. Quando ele começa a se ver como empresário na área da saúde, isso é as muito coisas começam a mudar. Anota esse minuto aqui, que alguém me conta que minuto foi esse negócio que isso aqui a gente precisa replicar. Mas é, né? Parece que quando você coloca essa comparação que você fez é muito sábia, assim. Parece que quando você coloca num formulário, tá se vendo ali, se preenchendo meu nome, meu telefone, meu endereço. Quando você coloca essa palavra médico, parece que você. A sensação que eu tive essa sensação agora, que a gente entra numa caixa. Exato. Eu tô dentro dessa caixa e essa caixa do médico é isso, o teto tá aqui, as paredes são Eu essas. tenho que trabalhar no hospital, no plano de saúde ou no meu consultório. É isso, isso. não posso fazer mais do que isso, é isso que é o meu caminho. E isso não tem nada a ver com o objetivo principal de ser médico, de assistência, de servir, de ajudar. Mas é incrível, e assim, o Igor, como o sistema nos coloca nisso, e aí, a hora que você entra na faculdade, ele parece que você entra na caixa e na faculdade eles lacram a Uhum. caixa. Assim. É isso que tem, essas são suas referências. E se tu for ver, faz muito sentido, né? A medicina, de uma forma geral, é muito é trabalhoso Sim, ser sim. estudante de medicina. Parte técnica, né? Então, eu não costumo... embora eu me apresentei aqui como doutor em psicologia, no dia a dia, eu não falo... Você não vai ver no meu conteúdo, assim, doutor Igor Finger. Aham. E por que eu faço isso? Porque, sim, foi uma conquista, foi ótimo, foi muito bom, mas... e foi cansativo, digamos assim, mas eu tento o máximo possível não me limitar ao doutor. E para muitas pessoas, a medicina foi uma conquista tão grande, cara, que eu quero mostrar que eu sou médico mesmo, porque deu um trabalho pra dedéu, foram anos de estudo, noites mal dormidas. Eu sou médico mesmo. Só que quando a gente coloca médico, a gente cria essa crença limitante, a gente se limita ao que o médico faz. E médico não vende. Médico não escala. Médico atende seus pacientes que estão ali e fechou. Médico não prospera no sentido de... Você pode dizer, não, mas médico alguns podem ganhar bem, mas não prospera no sentido de deixar um grande legado nas pessoas. Sim. Agora, um empresário na área da saúde faz tudo isso. Um empresário na saúde vende. E vende o quê? O seu serviço, o serviço de outras pessoas de medicina de verdade. O empresário prospera. O empresário escala. Isso é muito forte. Daí quando... O primeiro trabalho que eu busco fazer com empresários que vêm de profissões como médicos, fisioterapeutas, dentistas, psicólogos, que são a minha profissão, é levá-los a, numa ficha de contrato, vou fazer um financiamento, comprar uma coisa hoje, que ele preencha lá na profissão empresário. Quando ele faz isso, é um indicativo de que a mentalidade dele está mudando. E ele precisa entender que o fato de ser empresário não quer dizer que você vai entregar para o outro, ou vender, ou oferecer o outro, coisas que ele não precisa, que não é benéfico para ele, não tem nada a ver uma coisa com outra. Então, eu acho que é isso que mais enraiza o médico, ele não se vê como empresário, não desenvolve habilidades de empresários,
E ainda, além de tudo, ele entende que essas habilidades só servem na medicina para enganar o outro, para ludibriar o outro, para vender algo que o paciente não precisa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. É exatamente a bandeira que a gente defende na Empreendedoc. Dá sim para você ser um empresário da saúde, prosperar oferecendo ciência, oferecendo medicina de verdade, oferecendo a ajuda que o paciente precisa. Isso é muito, muito fera o que você está falando. Demais. É muito fera. E a coisa interessante é que se você for ver, assim como médico limita e te coloca numa caixinha, empresário também te limita e coloca numa caixinha. E tá tudo bem. Mentalidade é uma limitação. Muitas pessoas falam de crenças limitantes, mas a verdade é que todas as crenças são limitantes. Não há um problema de ser limitante. Mas, quer dizer, eu gostaria de propor, ao invés de falar limitante, falar delimitante, que é delimitar. Imagina como se você tivesse uma fazenda, um sítio. Daí tem a Sim, cerca ao redor da fazenda. sim. Então imagina que um médico, a profissão de médico, te dá ali uma chácara. Um tamanho de uma chácara. Mas dá delimitado nessa chácara. E empresário, é como se você comprasse os terrenos ao redor agora você tem uma fazenda. Mas mesmo uma fazenda tem uma delimitação. Porque isso é uma segurança. Exato. Nosso cérebro precisa ter delimitações de crenças, de emoções, porque senão a gente não consegue viver. A gente tem que ter uma ideia de personalidade, um senso de identidade, a gente tem que ter essas marcas. Mas Uhum. algumas limitam a gente demais, enquanto as outras nos dão uma liberdade maior. Entendi. Você tem que Certo. achar o equilíbrio, gostei da comparação da cerca, de expandir as suas cercas, mas ainda assim deixar o seu terreno cercado para não se perder Pra não até. se perder. Se você não coloca cerca, qualquer pessoa pode invadir a sua vida, você perde seu limite pessoal e você perde a sua saúde mental. Isso é muito comum em artista, né? Uhum. Muito, Artistas perdem essa cerca facilmente, né? muito. E fama de uma forma geral. Fama. Mas até mesmo assim, até mesmo empresários, porque eu tenho contato com empresários que estão crescendo bastante, muito, estão numa fase de desenvolvimento, mas nitidamente notam, caramba, tá bom, tá crescendo, mas eu estou falhando nisso aqui. E daí se nota que está falhando nisso aqui e fala, depois eu resolvo isso, é como se você abrir uma cerca e tá aberto ali. Não, se eu sentir que eu estou falhando, eu preciso fazer algo agora para dar um pouquinho de atenção nisso aqui. Uhum. Que isso mantenha cerca. Porque se eu sinto, estou falhando com a minha família, não estou tão presente com a minha família, eu preciso fazer um acordo, nem que seja quartas-feiras de noite eu vou jantar com a minha família. É um exemplo. Sim, Né? Porque quando você faz esse acordo, está acordado, voltou a cerca. certo. É limitado. Agora, quando você sente estar desconfortável e deixa, focando no trabalho ou focando numa área, você está abrindo essa cerca e você vai, infelizmente, sofrer com a sua saúde mental. E essa solução de criar acordos é uma coisa prática e boa de fazer, né? Muito. Resolve bem. Eu Muito. passei por isso, passei bem por Passou? isso. Passei por isso com a Thaís. Eu conto essa história, eu lembro que eu mandei uma mensagem pro Joel, que é nosso mentor, eu mandei pra ele, falei, Joel, eu tô invertendo a ordem, porque ele tem aquela máxima, né? Saúde, família e trabalho. E ele me respondeu assim, e aí você vê que o cara entende de empresário, né? Ele falou, não espera que eu vou falar pra você parar, pra você diminuir, pra você desacelerar, porque isso não é você. E nem vou querer fazer isso com você, nem precisa. Eu faço os seus acordos. Os acordos com a Thaís, os seus acordos com a criança, cumpre esses acordos que você volta a equilibrar a sequência. Maravilhoso. Isso que a gente está falando é inteligência emocional? É a mesma coisa? Porque é um termo muito usado no empreendedorismo. Ah, inteligência emocional, inteligência emocional. Dominar a mentalidade e inteligência emocional é a mesma coisa? Tu leu o livro Posicionamento, do Al Ries? Não. Leia. É muito bom. Posicionamento. Posicionamento. Sugerir livro pra mim, você sabe que vai pro carrinho na Tá, hora. fica rindo na hora. Posicionamento Aham. do Al Ries. Eu não sei se é bem assim, Eu acho. R-I-E-S. Tá. O Joel que indicou, inclusive, foi muito bom. A tese desse livro é o seguinte, e eu acho que você já ouviu essa tese de alguma aula do Joel. Se você não consegue ser o primeiro ou o segundo da sua categoria, Queria. crie uma categoria para ser o primeiro. Eu já vi ele falando isso. Isso é inteligência emocional. Inteligência emocional, ela é uma nova categoria, Certo. entende? Daí, os autores, né, o autor em questão que deu esse destaque para inteligência emocional, ele foi o primeiro. Então ele criou uma categoria. Ele criou uma nova categoria de mentalidade.
Mas aquilo que ele trabalha naquele texto são técnicas de melhora de tendência, de mudança de mentalidade. Espertinho, hein? Muito esperto, muito esperto. Deu super E daí certo. tem outros que falam, puxa, inteligência emocional tá forte, mas se eu me posicionar como inteligência emocional, então vai dar ruim, que vão se lembrar do autor principal. Então eu vou falar sobre o quê? Gestão das emoções. Tá criando uma nova categoria. Gestão das emoções. Gestão das emoções. Então, ao fim e ao cabo, inteligência emocional é uma forma de dar um foco, uma luz às emoções, com o objetivo de mudar a mentalidade e, desta forma, ter melhores resultados. Isso eu desconhecia, que era uma categoria criada para falar de um assunto conhecido. Porque do ponto de vista da psicologia mesmo, assim, técnico, inteligência emocional não existe. Não existe essa matéria na Não psicologia. existe. Inteligência emocional. Vamos ter aula de inteligência emocional. Não tem. Inteligência tem a ver com a capacidade que nós temos de nos adaptarmos e de aprendermos. Então, inteligência tem muito mais a ver com conhecimento. Certo. E não necessariamente com lidar, compreender ou regular as emoções. Então, o autor... Eu tô falando do autor porque, juro, me deu um branco. Eu não me lembro do nome do autor que desenvolveu a inteligência emocional, que é absurdo. Mas tem o... Tem aquele cara bem famoso dos livros, o... É ele. Só que me deu um branco. Tu acredita? Te deu também, né? Deu branco Depois também. a gente bota nos comentários. Bota nos comentários aí. Enfim. Nossa, eu vou ficar pensando nisso agora. Vai vir também, sabe? Deu aquele branco assim, É. que tô vendo vários nomes, mas eu não tá vindo exatamente. Pesquisa aí, por favor. É muito conhecido, já li, inclusive. Ele pegou emoções, que é uma base primordial da nossa espécie. Inteligente. Goleman, perfeito. Eu tava com Ekman, né? Paul Ekman Daniel é outro. Goleman. Eu tava com David Goldman, que é outro cara, que é o cara do Nada Pode Me Ferir. É Exato, Daniel Goleman. Daniel Goleman. Eu tava assim com 2, 3 nomes, eu falei, não é esse, Tava não é esse, com não é David esse. Goldman, mas é do cara do Daniel Goleman. Então, o que ele fez? Ele é um grande cientista. Dele pegou e falou, como é que eu posso dar luz a algo que é importante, que são as emoções? Então, ele criou uma teoria, uma tese, uma forma chamada inteligência emocional. E deu certíssimo. Super certo. Super certo. E o mundo daí atraiu as pessoas, os empresários. Sim. E os empresários falaram, cara, é isso. E quando pega os empresários, Aí cresce. propaga. E daí o mundo entendeu que era inteligência emocional. Mas, ao fim e ao cabo, o que é inteligência emocional? É você compreender as suas emoções e as emoções das outras pessoas, comunicar as suas emoções e poder, a partir das emoções, ter os melhores resultados na relação. E se tu for ver, vendas é relação, liderança é relação, Sim. Um negócio depende de Por isso relação. que atingiu tantos empresários. Por isso que atingiu muitos A empresários. inteligência emocional é entender a mentalidade do outro, compreender a sua e fortalecer esse vínculo com isso. Exato. Só que daí o foco do livro é através das emoções. Imagina assim, você pode vir para São Paulo de carro, de bicicleta, de ônibus, de avião, entende? Ele mostrou, olha, você pode chegar nos resultados que você quer no seu negócio através das emoções. Brené Brown, ela fala de vulnerabilidade. Ela foca a mudança de mentalidade no caminho vulnerabilidade. Ao você mostrar sua vulnerabilidade, você tira o foco de tentar esconder uma coisa desagradável, deixa ela explícita, isso te deixa mais solto para conseguir aquilo que você quer. Também envolve mudança de mentalidade. É que o que é? Mudança de mentalidade é toda a estratégia, preferencialmente cientificamente embasada, porque senão daí tem aquilo que nós falamos dos profissionais que falam, você tem que usar um chapéu com anteninhas de vinil, que nem o Chapolin, e você vai mudar sua mentalidade. Não. Todas as estratégias que têm como principal objetivo mudar essa tendência do nosso cérebro de nos levar a ter determinadas ações. Certo? Estratégias. Mas é algo que você tem que ficar constantemente regando. Não é uma coisa que você faz uma vez só. Muito boa tua pergunta. Não é uma coisa que você faz uma vez só, mas é um comportamento que você pode fazer todas as vezes. É um comportamento que você assume todas as vezes que muda. Em resumo, a melhor estratégia de mentalidade, que é aquilo que eu ensino para os meus empresários que têm contato comigo, é ajudá-los a se tornarem as pessoas que eles querem ser. E a melhor forma de tornar a pessoa que eles querem ser é tendo clareza do que a pessoa que eles querem ser faria neste contexto, neste momento. E se comprometer, por isso vem a segurança a fazer isso. Então você toca o alarme às 6 da manhã para treinar. Tipo, o neto que eu queria estaria correndo às 6 da manhã, mas eu tô morrendo de sono. O que o neto que você gostaria de ser faria com sono às 6 da manhã? Isso.
Quando você tem essa clareza e você se compromete a fazer essa ação, você tá mudando a sua mentalidade. Então eu tento, ao invés de usar várias estratégias, usar aquela que é eu vou no princípio de Pareto, aquele que tem 80-20. Qual é a Sim. principal estratégia que... E esse compromisso, ele é para ser mais forte, ele tem que ser público, ele tem que ser consigo mesmo, ou é o comprometimento com você, mentor dele, ou é tudo? O que sabemos é que o público tem muito poder, Público tem mas o poder. público com as pessoas certas. Aham. Recentemente eu fiz um compromisso público com a minha filha, que se eu não fizesse com ela, na verdade com a minha família como um todo, se eu não fizesse com eles, eu não estaria colocando em prática. O que acontece? Eu vim de uma história de família toda quebrada emocionalmente e Sério? comportamento. Sim, tipo, dependente químico de álcool, dependente químico de drogas, tive, sabe, fumantes, Uhum. pessoa com diabetes que não cuidava de diabetes. Do ponto de vista, pessoa com esquizofrenia, tem tio com esquizofrenia, tudo tios, ou seja, a parte de tios, avô, tios, minha mãe com seus problemas também emocionais. E eu passei a minha infância vendo aquelas reuniões de família de domingo, pessoal bebendo cerveja e depois brigando, xingando, ofendendo e tudo e Sei. tal. Então eu sabia o limite. O meu tio teve esquizofrenia por causa de álcool. E Uhum. teve um porre, e daí depois de então não parou de ouvir vozes. Isso Uhum. acontece, realmente. Eu tenho um primo meu, daí da mesma, se a prima é da minha Sim, geração, sim. tem primos meus que desencadearam transtornos alimentares, transtornos de humor, com bipolaridade, depressão, e eles tiveram esse desencadeamento por consumo. No caso meu, de um primo meu, por consumo de substância, de uma substância química. Daí você diz, essa substância levou à bipolaridade? Não, mas ele já tinha Sim, tinha uma predisposição disposição. genética. Sim, sim. Então eu vi isso na minha família, e eu sabia o limite do consumo de álcool. E eu comecei a beber álcool só com meus 20 anos. Uhum. 18, 20 anos. Meio que na intuição. Porque depois eu descobri que, na verdade, foi uma boa época. Porque é o Tá. desenvolvimento do córtex pré-frontal. Tipo, mais ou Certo. menos nessa idade, tá bem desenvolvido. Não tem tanta morte neuronal. Só que eu nunca tomei porre. Eu nunca fiz fiasco. Eu nunca passei de nada. Por quê? Porque eu sabia desse limite. Eu Sim. não quero minha família. E eu me dei conta que, em casa, eu eventualmente bebia um vinho, bebia uma cerveja. Nunca de porre, nunca de porre. Recebi amigos, se tu fosse lá em casa, né? Vamos beber, tá bom. Mas eu nunca chegava em casa, agora eu vou beber sozinho. Não, Sim. sempre é na recepção de alguém. E eu notei que a minha filha começou a se interessar por álcool. Ela começou a perguntar, como é que é essa bebida de adulto? Que eu sempre falo, isso é bebida de adulto. E eu notei um aspecto importante. A minha filha nunca vai ter a experiência que eu tive de ver brigas num Não tem o domingo de freio. tarde. Não tenho freio. Eu tenho freio. Eu vou conseguir saber que o álcool é um problema e eu sei que se eu beber uma latinha, duas, três, tá bom, não vou passar mais disso. Já tive o efeito que eu queria do álcool, daqui eu não passo mais. Então eu nunca vou ter dependência química de álcool pela quantidade que tem. Os meus filhos não. E Então foi. eles têm a mesma genética. Eles têm a mesma genética. Um pouco mais fraca, porque passou, mas Sim. tá lá. Tá lá. Então eu decidi pra minha família, e eu falei isso no almoço. Foi no almoço do Dia das Mães. Falei pra todo mundo que eu decidi, a partir de agora, eu não vou consumir mais nenhum álcool. Então quando eu tornei público, Aí. público, como é que eu vou quebrar? Não é com qualquer pessoa. Eu não falei no stories. Sim, sim, sim. Não me comprometi contigo. Você é uma pessoa importante pra mim, Neto. Mas tem uma pessoa mais importante pra que essa promessa Sim, seus aconteça, que é filhos. minha filha, meus filhos. Sim. Como é que eu vou quebrar com eles, entende? Não tem como. Então, o compromisso social ajuda essa mudança se Especialmente você se escolher faz com bem. pessoas Show de certas. bola. Nesse meu caso, só citei esse exemplo do álcool, que sim, eu falei, agora, a partir de agora, não entra um álcool. Por quê? Porque ela não vai ter freio. E isso serve pra qualquer coisa que você queira conquistar, não como uma coisa que você queira parar, pra qualquer coisa que você queira conquistar também. Você pode se Também. comprometer a executar ações. É, perfeito. Massa. Deixa eu perguntar uma coisa pra você que eu quero levar um pouco pra esse lado agora, que eu sei que é uma coisa muito frequente, é algo muito frequente entre os empresários. A gente sabe que empreender é completamente contrário de linearidade, de regularidade, de calmaria. São altos e baixos. O médico, eu vivo isso com eles todos os dias. Então, meses bons, meses ruins, semanas boas, semanas ruins. Do nada vem um impacto grande com o paciente ou num emprego específico. A gente vê isso toda hora. Então, não é algo linear. Então, eu imagino que um papel importante no seu trabalho com empresários é lidar com as frustrações constantes do empreendedorismo. Como que é isso para você e quais são os segredos para impactar menos
E eu costumo dizer, falar, sai daí rápido, sai rápido daí de baixo. Porque a gente fica em altos e baixos. Sai rápido daí de baixo. Legal, na teoria. Como? Nós ouvimos falar muito sobre reserva de emergência financeira, né? Sim. Tu tem que ter ali Colchão de segurança. colchão de segurança. Olha, você ganhou X mil reais, mas reserva ali 10, 20, 30. 30%, show de bola, e investe esse dinheiro. Sim? Sim, ótimo. E nós cuidamos disso financeiramente falando. E nós temos que ter a mesma reserva financeira psicológica. E nós não fazemos isso. O que é reserva financeira psicológica? É bem como diz o nome, é uma reserva para ser usado em momentos ruins, em dias de frustrações. Eu usei ontem, por exemplo, ela. Ontem eu fui buscar fazer uma venda na minha mentoria. Aham. Conversei com você antes de nós começarmos a gravar. Eu sabia onde é que eu tinha errado, mas pensei, cara, vou tentar, sabe? Quando tipo, comecei ruim, mas vou tentar recuperar. Não deu certo. Deu ruim. E eu fiquei bravo comigo que eu sabia que ia dar ruim. Droga, sabe? Daí eu Certo. fiquei de cara comigo porque era uma venda boa que deu ruim. E Sim. eu não vou conseguir ajudar a pessoa naquela mentoria. E eu me frustrei. O que eu fiz, eu usei minha reserva de emergência psicológica. O que é essa reserva de emergência psicológica? São ações que você precisa fazer quando dá ruim. É a mesma ideia de reserva de emergência financeira, concorda? Sim. Acabou o dinheiro, tá aqui a reserva. Pronto, vou usar um pouquinho. E eu recomendo 3 investimentos psicológicos Boa, vai lá. para serem utilizados em momentos de frustração. O primeiro deles, e por isso que, como uma reserva financeira, você tem que cultivar essa reserva de emergência psicológica também no dia a dia. O primeiro deles é ter 2 ou 3 amigos próximos, aqueles amigos de fé. Deixa eu até anotar isso aqui, essa reserva. Amigos. Essa Reserva de emergência psicológica. Sabe aqueles 2 ou 3 assim que tu pode ligar no domingo de madrugada falando, cara, eu tô muito mal, e o cara não vai te ligar falando, cara, domingo de madrugada, o cara vai falar, vamos conversar. Sim. Eu falo amigos, mas pode ser a esposa, pode ser o Sim. esposo também. 2 ou 3 pessoas. Tá. Você não pode se sentir sozinho. Ah, eu não tenho ninguém que me entenda. Então você tá falhando. Cara, Cara, esse ponto é muito importante do nosso podcast. Vai. não, porque tu vai fracassar como empresário. Vai dar ruim. Vai ter um dia mal. E se você não tiver essas 2 ou 3 pessoas que você possa dizer pra elas, eu estou mal. Não são 2 ou 3 pessoas do tipo, eu quero esquecer. São 2 ou 3 pessoas que você tem que dizer, eu estou mal. E a pessoa fala, vem aqui. Vamos conversar. Senta aqui. Vamos ver um filme, vamos o que for. Deixa eu te dar um abraço. A gente precisa ter essas 2 ou 3. Não precisa ter 25, 30, 50. Mas 2 ou 3. Certo. Por que 2 ou 3? Porque nós temos que ter reserva na reserva. Vá que você ligue para aquele amigo e ele não atenda. Sim. Vá que... É o terceiro suplente. exatamente. É bem isso. Tem que Tá ter bom. 2 ou 3, porque se um não pode, tem outro. Tá. E você eu tô muito curioso pra ouvir os 3 Que pontos. bom, claro. Mas dessa reserva psicológica, eu nunca tinha ouvido isso, achei maravilhoso. Boa, né? Mas você tem isso, de fato, anotado no seu cérebro? São essas Eu 3 sei pessoas quem são as que você 3. sabe quem são. Eu sei quem Não é são. uma coisa que você vem na hora e fala, pra quem que eu vou ligar agora pra me ajudar nisso? Não é. Tá. Minha esposa é a primeira. Você quer falar? Pode falar. Posso falar? Minha esposa, o meu amigo Bernardo, que é um amigo de Puxa, que adolescência. orgulho, hein, Bernardo? Bernardo. E o meu amigo Márcio. São 2 amigos de momentos diferentes da vida. São as 3 pessoas que... É aquele cara que você sabe que se furar o pneu na estrada de madrugada, o cara vai dar um jeito de aparecer. E a coisa mais interessante é que essas 3 pessoas, eu sou pra elas também. Então, Sim. a boa Deve medida ser é saber... Quem são essas 3 pessoas, Igor? É quando você sabe que é uma mão dupla. É uma mão dupla. Caraca, isso Então, às vezes, a minha esposa tá mal. Por quê? Porque dormiu pouco, porque tá estressado com o trabalho dela. Eu já vi, cara, não é ela que vai me ajudar agora. E tem que ser alguém emocionalmente preparado também. Não pode ser um filho. Não pode ser um filho. Muito bom. Mas eu quis só fazer um asterisco desse emocionalmente preparado, porque pode ser que daí a gente tente achar uma pessoa... Um psicólogo. É um psicólogo, não precisa, não precisa Sim, ser um não, isso psicólogo. sim. Mas o que dizer, ela tem que estar preparada naquele momento, ela tem que Sim, ser sim. reserva naquele momento. Por exemplo, um amigo meu, Márcio, estava com dengue há 2, 3 semanas atrás. Eu sabia que ele estava com dengue. Se eu tivesse fracassado, eu não ia ligar pra ele, tipo, naquela hora. Ele tá mal. Sim, claro. Entende? Claro. Mas assim, você falou uma coisa bem interessante, que é um parênteses, que por que o filho não entra aqui? Pelo menos o filho na idade de formação, depois que o filho... Depois o filho adulto, ok. Você com seu pai, por exemplo, poderia ser tranquilamente, sabe? Porque são 2 adultos. Quando chega adulto, é outro patamar. Mas em construção é verdade, porque nós somos pais, nós temos um outro papel. Outro papel. Nós temos o papel de educar, de orientar e de desenvolver a mentalidade. Como tu falou nisso, nossa, não deu medo.
E é importante você ter medo. Sim, sim. Porque sim, a gente tem uma responsabilidade muito grande com os nossos filhos. Não necessariamente a escola é importante, mas muito mais nossa orientação, nossa presença, Sim, a forma como nós fazemos. sem dúvida. Mas então, essas 3 Vai pessoas, que eu tô curioso pra você. Primeira, Reserva psicológica. reserva de anotando emergência aqui. psicológica. E você vê, a gente não consegue chegar nesses 2 ou 3 amigos num final de semana conversando. Não consegue, por isso que tem que ser alimentado. Certo. Você pode ser uma dessas minhas 2, 3 ou 4 pessoas e eu posso ser uma dessas 2, 3, 4 da sua vida. Nós somos próximos, nós somos amigos, nós nos gostamos, mas nós temos que conviver mais. E a melhor forma de desenvolver essas 2 ou 3 é desenvolvendo intimidade. E eu e você podemos desenvolver intimidade quanto mais vulnerável eu for para você e você for para mim. Quando você começar a falar das Vulnerabilidade suas passa vulnerabilidades, confiança. exato. Quando você começar a falar das suas vulnerabilidades para mim, Neto, e eu começar a falar para você, eu tô me tornando essa quarta na sua vida e você tá se tornando essa quarta na minha vida. Então, a medida de saber quem são essas 2, 3 pessoas é o quão eu estou disposto a abrir a minha vulnerabilidade, a falar quem eu realmente sou. E é importante alimentar essa rede constantemente. Sim, sim. Embora sejam pessoas que você pode ficar meses sem falar que nada Exato. muda, mas é algo importante. E isso é uma informação importante. Por isso que eu falei, reserva de emergência psicológica tem que ser alimentada. Eu me mudei. Esses 2 amigos moram em Porto Alegre. Eu mudei em janeiro. Desde então não vejo eles. Só vim em março, rapidamente, que nós fomos lá num dia do aniversário da minha esposa, mas foi um evento só, não conversei muito com eles. Mas eu e eles, seguidamente, nos mandamos mensagens. Como você tá? Só pra te lembrar, você é importante pra mim. Massa. Eu pra ele, eles pra mim. Não é agendado isso, mas a gente sim. sempre, assim, ó, vamos... Regando Regando. aquele relacionamento. A gente sabe que nós somos importantes, mas nós temos que marcar a presença. É como você dizer pra sua esposa, eu te amo. Não pode dizer só na hora do casamento, tem que dizer Claro, sempre. Então é a mesma ideia. Então, mesmo que a gente não se veja, nós temos que mandar mensagens, fazer uma ligação. Call do nada, como se diz. CDN. Quero saber como é que tu tá aí, como é que estão as coisas. E a pessoa se abre. Isso cria essa primeira reserva de emergência psicológica. A segunda reserva é um porto seguro, o lugar seguro. Estamos indo pro 2 aqui. Por 2. A segunda reserva de emergência psicológica que Porto eu recomendo para quando a gente tá... Quando a gente fracassou, quando deu ruim. Tá. Ou quando tá muito pesado, tá em crise na empresa. O porto seguro é um lugar que você se sente bem. Lugar que você se físico? sente seguro. Um lugar físico, preferencialmente. Então, por exemplo, meu lugar seguro sempre foi uma igreja. A igreja católica. Não importa, não é esta igreja. É uma igreja. Entendi. Se eu entro em uma igreja, eu estou no meu lugar seguro. Eu, Igor, falando. Sim. Não precisa estar em missa, não precisa estar nada. Tá aberto, Você eu vai tô lá, mal, entra. eu vou lá, entro, eu sento lá. Eu posso estar mal, posso sofrer, posso chorar, posso pensar, posso rezar, posso o que for, mas estar lá meio que me abraça. O lugar seguro é esse lugar que você se sente protegido, acolhido, como se fosse teu bunker. Sim. Cara, tá caindo o mundo lá fora, Pode- mas aqui é teu lugar seguro. Poderia ser o seu quarto. por exemplo. Poderia ser o quarto, poderia ser a praia, poderia ser... enfim, qualquer lugar. E a gente sabe, você sabe qual é o seu lugar seguro, né? Existe esse lugar. Sim. E às vezes a gente não consegue ir fisicamente, então a gente pode ir Isso é imagisticamente. bom também. Exato. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que o lugar seguro pra ele é a praia, que ele, enfim, convive, que vive, e que ele diz, olha, meu lugar seguro é a praia. Só que ele tá na capital, não é? E onde a gente morava não era na praia. Então, muitas vezes ele simplesmente, cara, fechava os olhos e se imaginava surfando naquela praia. Porque surfar era um ambiente seguro pra ele. E isso já ajuda a tolerar a frustração. Percebe? Sim. Boa. Então, lugar seguro é o segundo. Você fez isso ontem com a frustração? Você foi pro lugar seguro? Ontem, olha que interessante, eu não fui Mentalmente. pro lugar seguro, ontem eu fui pra minha esposa. Ah, você pode escolher um dos 3 sempre. Exato. É como reserva de emergência, não necessariamente, né? Você vai usar uma das reservas. Uma das reservas, né? Não precisa usar todas. Cara, isso aqui é muito bom, cara. Boa, né? É muito bom isso. Muito bom. Ontem eu olhei pra minha esposa e falei, eu tô mal. Ela, por quê? Fiz isso. Porque errei não aqui. fechei uma venda e eu sei onde eu errei. E eu tô muito de cara porque eu errei. Porque eu sei onde eu errei. Porque eu acreditei que daria pra recuperar. Não foi uma questão de ego, tipo, não, eu sou bom. Foi uma questão de, tipo assim, eu sei que tá ruim, mas vá que dá, sabe? Sim. E eu falei, eu só preciso de um abraço. E ela me deu um abraço, ficamos ali um tempo abraçados. E ela entendeu que precisava de mim. E ela me deu uma acolhida, me deu um apoio. Não ficou perguntando muito, mas eu fiquei um tempo com ela ali. E o dia seguindo, fiquei tempo com ela. E eu consegui me desprender dessa frustração por causa dela. Mas se eu não falasse com ela, eu não estaria usando a reserva de emergência. Isso é uma informação importante. Usar a reserva de emergência psicológica,
Assim como na financeira, tu tem que ir no banco sacar o De dinheiro, fato, executar isso. de fato executar, é dizer para essas 3 pessoas, eu estou mal. Não adianta, eu quero ficar contigo, por quê? Não, eu só quero ficar. Tu não tá usando reserva de emergência. Usar reserva de emergência psicológica é olhar para a esposa, para o marido, para o amigo e falar, eu estou mal por causa disso, 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 e eu Sim. só preciso de um beijo, de um Sim. colo, ver um filme com você, eu só preciso que você me ouça. Sim. Entende? Então a gente precisa declarar. E isso é como se fosse, estou sacando dinheiro. E foi o que eu fiz ontem. Eu estou mal porque eu não vendi. E daí ela entendeu, me abraçou, me acolheu. Não pode ter essa dificuldade de expressar o que tá Exato. acontecendo. E por isso que são só essas 2 ou 3 pessoas. Não é pra todo mundo. Você tem que conseguir falar, né? Tem que conseguir falar. A segunda é o lugar, Porto Seguro e o Porto terceiro? Seguro. E o terceiro é escolher um propósito. Esse eu não entendi. Propósito. Escolher um outro propósito? Não escolher um propósito. É porque eu costumo dizer que propósito é uma escolha. Propósito não é uma construção, não vem do céu. Não, é uma escolha. É uma também acho. escolha, nesse sentido, entende? Eu escolho um propósito. Tem várias coisas que pode ser meu propósito. E o que é propósito? É aquilo que é maior que nós. Aquilo que é um... Eu gosto muito do livro O Jogo Infinito, do Simon Sinek. Uhum. Eu sou péssimo com sobrenomes, mas eu acho que é Sinek o sobrenome. O Jogo Infinito, ele mostra como empresas... Como nós temos que pensar a construção de uma empresa que funcione, que dê certo, que prospere. E ele apresenta a ideia de que a empresa precisa fazer parte de um jogo infinito. Jogo infinito refere-se àquele problema que é maior do que a empresa. Por exemplo, vamos supor que um jogo infinito possa ser a fome na humanidade. Tá Entende? bom. A salvação, como vem em muitas religiões, que tem a salvação. Uhum. É um jogo infinito, porque enquanto nós estamos vivos, haverá necessidade de salvação. Vamos trazer para nossa realidade. Qual é o jogo infinito? A saúde e o bem-estar. É maior do que a nossa própria vida. Então, se o meu propósito é levar saúde para os meus impactados, esse é o meu propósito, levar saúde às pessoas. Mas na frustração você volta para você mentaliza esse propósito. Então, exato, esse é o ponto. Eu estava falando só isso para o que é propósito, Uhum. e daí escolher o propósito que você quer. E nessa hora da frustração, você precisa se lembrar do propósito. É realmente Lembrar-se olhar do o propósito. Estar atento. Cara, eu me frustrei porque eu não vendi, mas o que está me doendo é nessa não venda. Eu me frustrei ajudei porque a o cara. reunião, porque não saiu como eu gostaria, a entrega não foi boa. Mas Entendi. quando a gente olha no propósito, tá vendo que há algo maior. Isso não dá uma perspectiva. E a ideia de olhar o propósito é essa perspectiva. Então, há algo maior. O meu propósito, agora eu vou falar o meu, é construir um mundo em que as pessoas tenham a saúde mental necessárias para prosperar na vida. Então, eu quero levar pessoas a prosperarem. Esse é o meu propósito. Então, quando eu fracassei, eu olho para esse propósito. É uma outra estratégia. Igor, precisa ser tão grande assim, um propósito pode ser muito próximo, sim, pode sim. ser, eu quero deixar Mas um aí legado eu para tô minha tentando família. entender que você olhar para esse propósito te traz o conforto de, tipo, tem algo maior por trás. Levanta. Aquilo ali é um passo que não foi bem, mas tem algo maior por trás. Tem um objetivo maior por trás disso Exato. aí. Então, levanta. Cara, esse negócio dessa reserva psicológica é muito massa. É bom, né? É muito massa isso, cara. Isso ajuda muita gente. Que bom, fico feliz em você me dar a oportunidade de compartilhar isso com as pessoas que vão ver Isso esse serve podcast. pra frustração e serve pra ansiedade também? Momentos de ansiedade ou só pra frustração? Esse é... Assim como uma reserva de emergência financeira, nós não podemos usar a reserva de emergência financeira para qualquer coisa, Então, é isso que eu tô perguntando. né? Então, quando você está em crise de ansiedade, faz sentido. O que é crise de ansiedade? É A aquela crise. ansiedade que dá, assim, batimento cardíaco, suor, tremores, sim, tu sim. tá com embrulho no estômago, tu não consegue sair do banheiro. Nessa hora, usa a reserva de a emergência psicológica. Fala pra pessoa que tá mal, entra em contato com o amigo, lembra do propósito, ou vá para um lugar seguro. Agora, quando você tá naquela ansiedade, não em crise, mas aquela tensão... Aliás, depois eu vou falar sobre ansiedade, vou fazer um parênteses, mas se você tá na tensão, angústia, não Uhum. necessariamente utilize a ansiedade, a reserva de emergência psicológica, porque senão ela vai acabar. Se você entrar em contato com os 2 ou 3 Toda hora? toda hora, cara, que saco, o Igor só entra em contato. Entende? Se você Sim. vai num lugar seguro toda Perde o sentido hora, também. perde o sentido do lugar seguro, entende? Então, ela realmente precisa ser... E o propósito? Não, o propósito tem que estar todo dia na minha cabeça. Não Sim. necessariamente. Fica menor do que ele é. Fica menor do que ele é. Então, em crise de ansiedade, usa.
Melhor dizendo assim, quando as coisas estão ruins, pode ser ansiedade, depressão, pode ser numa reunião, Sim, alguma coisa ruim aconteceu, usa a reserva de emergência psicológica. mas não é uma coisa de manutenção. Não é uma coisa de manutenção. Perfeito. Manutenção é o rendimento do dia a dia. Sim. Daí tem a ver com relacionamento, com Comportamentos. orações, se você tem fé, Sim, com os hábitos saudáveis que te levam à vida que você quer viver. Então aí tá no dia a dia pra lidar com a sociedade. Cara, isso aqui é Mas muito eu queria bom. comentar sobre a sociedade, Isso, se me fala. permite, Neto. Porque Claro, claro. Cara, isso aqui é muito interessante falar. Há uma grande diferença entre ansiedade e expectativa. E a ampla maioria dos empresários fala, eu estou ansioso, sendo que, na verdade, estão com expectativa. E são coisas completamente diferentes. Mas é que O fisiologicamente... podcast não vai acabar. Não vai. É muito bom esse tema também. Fisiologicamente é a mesma coisa. Mesma sensação que a gente sente. É a mesma sensação. Fisiológica. É que, na verdade, vamos pensar... parênteses, nós temos apenas 6 emoções universais. Que são o que a gente chama das raízes fortes. Aquilo que é herdado filogeneticamente falando, dentro da evolução das espécies. Medo, raiva, nojo, tristeza, alegria e surpresa. Amor é considerado alguns teóricos entendem que sim, é universal, e outras que não. Amor é muito mais vínculo e existe em espécies sociais, e não em todas as espécies. Então, essas 6 já se encontram em outras espécies, Certo. mesmo as não sociais. Então, todas as emoções que nós temos derivam dessas 6. Então, fisiologicamente falando, nós não vamos sentir, fisiologicamente falando, coisas diferentes do que essas 6 nos geram. Tá. A ansiedade vem da raiz do medo. Então, aumento do batimento cardíaco, suor, vermelhidão, fisiologicamente é igual. E a expectativa tem dessa mesma raiz. Então, qual é a diferença de expectativa e ansiedade, Igor? A ansiedade está muito mais associada a crenças, a pensamentos que nós temos de que as coisas vão dar errado. Tá. Vai dar ruim, vai acontecer alguma coisa, eu não vou estar preparado. E se? É o e se. E se o pneu furar? E se eu não vender? E se eu fracassar ali? Isso é ansiedade. E isso é muito desagradável, porque a ansiedade muitas vezes nos freia. Tá. Agora, muitos empresários têm, na verdade, a expectativa. E o que é a expectativa? É como diz a palavra, é a espera. Eu tenho uma reunião que eu preciso fazer uma venda. Você não está ansioso, você está com expectativa desta reunião. Tem um resultado que tá Um chegando. resultado que está chegando, um prêmio que vai vir, ou uma resposta que vai vir. Não, mas dá pra entender bem. A ansiedade é o e se acontecer esse negócio ruim, e se isso não der certo, e a expectativa é a... Eu tô pronto, es- venha. É a Tô espera. esperando acontecer isso, tô pronto. Tô pronto. Eu posso não necessariamente estar Caraca. pronto, mas tipo, eu sei o que eu tenho que fazer. É aquela hora que tu vai numa palestra. Tô pronto. Eu tô pronto, cara. Quando é que começa a palestra? Daqui 1 hora. Cara, eu tô na expectativa, eu não tô na ansiedade. A ansiedade vai dar ruim, Isso não é me muito preparei pra bom, palestra. isso é muito bom. Interessante por quê? Porque as pessoas falam, eu tô ansioso, eu tô ansioso. Isso pode ser uma coisa ruim, mas não é. A expectativa é bom. Expectativa é bom. Expectativa Ansiedade é é muito ruim, bom. expectativa é bom. É. E para cada uma dessas emoções tem que lidar de maneiras diferentes. Exato. A expectativa tu tem que alimentar. Alimentar. Alimenta. Caramba, tu Resultado te tá preparou, chegando. tá chegando, fica essa aula atento. tá chegando. Porque a ansiedade é aquele olho do tigre, sabe? A ansiedade te Sim, mantém, sim. cara, isso aqui é meu foco. Tu vai ver você mesmo, certamente, nas palestras, Ansiedade nas não, aulas. expectativa. Falei mal, perdão. A expectativa é o foco. Então, não me tira o foco, tô no foco. O foco da palestra, o foco da venda, o foco da reunião, o foco da entrega. Isso é expectativa. E tem que alimentar. E não tira o foco, cara. Não tira a expectativa. Mantém a expectativa, alimenta. Cara, é isso aí. Você treinou, você se capacitou, vai lá e faz o seu melhor. Já a ansiedade nos deixa com insegurança. Então a gente não tem que alimentar a ansiedade. Se eu noto que eu estou ansioso para a palestra, eu tenho que me soltar da ansiedade. Para com isso. Bebe uma água, escuta uma música, faz uma atividade física. Usar ferramentas para se livrar da Para ansiedade. lidar da ansiedade Agora nessa não hora. fuja da expectativa. É. A expectativa é te dar gás. A O ansiedade não. Igor, isso é muito animal. Muito. Vamos levar isso pro satélites da mente. Que Ansiedade versus maravilha. expectativa é uma coisa muito boa para levar. Será um prazer. Porque Coisa boa. ninguém sabe essa diferença. E lida de formas erradas. Às vezes tá com uma expectativa, você quer brecar uma expectativa e não deve. Não deve. Sim. E como é que eu sei que a expectativa é a ansiedade? Pelo pensamento que vem. Sim. O que vem? Cara, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai dar ruim. Ansiedade. Quando é que é a hora? Quando é que começa? Vamos lá. Não tô bem pronto, mas eu tô no foco. Expectativa. É, até uma coisa mais simples. Minha clínica vai sair, vai montar minha clínica. Isso é expectativa. Expectativa. Expectativa.
E aí, pra expectativa, a gente faz o quê? Mantém, Alimenta. alimenta. Fica nela. Porque a expectativa é... Interessante que a expectativa é... Sabe quando você... Eu não sei se é verdade ou não, tá? Vou falar uma coisa que me vem em mente agora. Sabe Tá? quando dizem as boas línguas, um médico pode me ajudar, que quando a gente come, né, o sangue, energia, toda a questão fisiológica vai o mais possível para o sistema digestório Vai, para, né? De fato. de fato, para dedicar-se ao alimento que nós temos ali. Não quer dizer que não vai sangue pro cérebro, mas Sim. tipo, diminui e vai mais para lá. Então, isso é que a expectativa faz. Direciona a gente para algo que é muito importante. Então não tem por que a gente diminuir isso. Não, é isso aqui mesmo. Eu tenho que estar focado porque o consultório vai dar bom, vai ser inaugurado hoje, já parece que vou dar, então tem que alimentar. Eu não tenho que diminuir isso aqui. Não tenho. Nossa, que massa essa visão, cara. Adorei isso. Percebe? Adorei aprender isso. Adorei o Bom. podcast, cara. Ah, que demais, meu Muito querido. massa. Aí já passou 1 hora. Olha que maravilha. Fala um pouco pra gente concluir, Igor, assim, pra gente não passar muito do time. Fala um pouco do seu projeto. Eu quero que você fale do seu clube. Bom. Pra onde que ele tá indo, pra quem ele é, pra quem ele não é. Uhum. E aí dá o seu recado final pra gente. Vai lá. Meu caro, como eu disse no início, há alguns anos eu decidi deixar de ser psicólogo e ser empresário. Inicialmente empresário na área da saúde mental e depois ampliar para empresário na área da educação. Empresário na educação. E para isso eu me aproximei de mentores, pessoas que já estão há anos-luz à minha frente, para aprender com eles. Alguns deles são incomuns que nós temos. E nas diversas mentorias, eu sempre notei algo em comum. Todas falam de mentalidade. Todas. Então, é Não possível. tem mentoria que não fale de mentalidade. Daí tu fica assim, cara, Eu faço isso. esse é o meu doutorado. É a minha formação. Li, estudei, um monte de coisa. Tô entrando nos lugares pra você me ensinar o que eu já sei. As pessoas só falam mentalidade. Não, é interessante que não é nesse sentido que falo que eu já sei, mas no Sim, sentido, sim. tipo assim, cara, esse é meu core. É, sim, eu tenho uma coisa muito importante pra oferecer, né? Exato, exato. Então, o que acontece? Eu comecei a descobrir e a perceber que pode ter vários métodos, acho que já falei um pouco antes, pode ter vários métodos para fazer um negócio crescer. Mas existe uma mentalidade certa, que é a mentalidade resiliente, uma mentalidade empreendedora, humanizada. E eu gosto muito desse termo humanizada, porque é que tem um pouco de vulnerabilidade ali. Tem a criptonita Sim. do super-homem, entende? E esse é o meu foco, então. Eu criei um clube de negócios, é o projeto da minha vida. Entendi que aqui eu posso impactar muitas pessoas, que com seus negócios vão impactar milhares de pessoas. Então eu sou um educador e eu vejo, cara, se eu ajudar o Neto, quantas pessoas com a mentalidade certa do Neto ele vai impactar? E quantas pessoas vão impactar? Então eu vi uma Seu cadeia, propósito. exato, uma cadeia do bem naquilo que eu falei. Qual é o meu propósito? Levar as pessoas a prosperarem na vida. Daí eu vi em todas as mentorias que envolvem mentalidade, então eu entendi que a mentalidade é o que leva à prosperidade, cara. É a mentalidade. Então eu criei um clube de negócios focado em mentalidade. Para que através da mentalidade certa a pessoa consiga definir um modelo de negócio rentável, vendas, posicionamento, gestão. Mas em suma que ela consiga, e esse é o principal objetivo do meu clube, é levar a empresa a ser uma empresa lucrativa, tornar-se líder de pessoas e de mercado e ter saúde mental. Ou seja, um clube de negócios que leva a esses 3 pilares: empresa lucrativa, liderança e saúde mental. O nome Muito desse bom. clube é Mindbiz. Mind de mente, biz de business, né? Mentalidade de negócios. Sensacional. Será um prazer. E para quem é? Para todos os empresários e empreendedores que notam que podem desenvolver a mentalidade para prosperar mais ainda. Ou que sentem que tem alguma trava na mentalidade que Exato. tá atrapalhando seus resultados. Pegando na dor, é isso. Não tô conseguindo crescer, e eu sei que eu tô inseguro, ou tô com um ego muito grande. Já tropecei 3 vezes, eu sei que é por causa do meu ego. Tá certo. Então, requer um pouco de consciência no meu clube de que eu tenho que focar na mentalidade Sim, para que claro. tudo dê certo. Esse é pra quem não é, pra quem não tem nem essa consciência. Eu quero técnica de venda, não é para você. Eu quero técnica de gestão, não é para você. Sim. Cara, eu preciso melhorar minha mentalidade, é para você. E é uma coisa muito importante. Já que essa sacada foi muito boa. Frequentando clubes, você percebeu o quanto isso é impactante. A Empreendedor aqui mesmo, você viu o tanto que a gente fala de mentalidade. Exato. Show. Dá o seu arroba para as pessoas te encontrarem. Depois eu quero que você fale do seu livro também. Boa, tá aqui, ótimo.
O meu arroba no Instagram é o Igor Finger. Também no TikTok, o Igor Finger. No YouTube é Igor Finger. O único diferente do YouTube, que é só Igor Finger. Mas todas as outras redes sociais Vou é falar, o o Instagram Igor do Finger. cara é bom, viu? É um Instagram gostoso de consumir, viu? Eu adoro o seu Instagram, já te falei isso várias Sério, vezes. querido. Obrigado. O seu também. Fala um pouco do seu livro. Meu livro chama esse aqui, ó. As 5 soluções. Agora o reflexo ficou bom. As 5 soluções. O guia indispensável para viver bem, produzir melhor e se realizar na vida. Ele é um livro que é direcionado para você, que está vendo esse podcast. E eu sei que é para você, porque você chegou até aqui. Então você quer desenvolver uma mentalidade que leve as soluções na sua vida. E por que é 5 soluções? Porque eu entendi que existem 5 grandes obstáculos que impedem a gente de se realizar na vida. São quando as crenças estão no comando, quando as emoções são intensas, quando os hábitos são ruins, quando o ambiente é inadequado e quando a comunicação não é influente. Para cada um desses obstáculos, Tudo isso aí? uma solução. É isso mesmo. Esse é o Nossa, livro. isso é muito bom, hein? 5 soluções. 5 Conta na Amazon. 5 coisas que eu acredito demais. É mesmo? Boa. Isso é para você, meu querido. Muito Depois obrigado. eu vou escrever um autógrafo para você e para Thaís aqui. Show de presente. bola. Aí, ó. Ganhei mais um livro aqui. Vou ler até esse feriado que eu vou viajar. Olha que maravilha, terei essa honra. Vou zerar esse livro no feriado. Gostei. Maravilhoso. Gostei de saber. Obrigado, hein? Deixa eu... Aqui, assim, antes de para concluir, despedir da galera, quero agradecer por você ter vindo, você ter aceitado o convite. Quero dizer publicamente que eu tenho um orgulho imenso de você fazer parte da Empreendedoc, de você ter Eu também. aceito esse desafio e que você soma muito no nosso grupo lá. As pessoas te admiram e eu te admiro. Já te disse isso, você falou alguma coisa muito importante para mim um dia, que a Empreendedoc, ela nasceu não só para médicos, e isso me tocou a Thaís. A gente guardou muito no coração isso, essa informação, e eu acredito que tem alguma coisa de verdade nisso mesmo. Muita verdade. E então, quero te dizer que eu sou muito grato por você estar fazendo parte desse grupo nosso, viu? Obrigado, querido. É uma honra. Eu aprendo muito contigo. Eu tô lá segunda, quarta e sexta. Não falha. Não falho, porque realmente eu aprendo com você. Você é um grande profissional. Dá pra ver o seu propósito naquilo que você faz. Dá pra ver que você também é um grande pai, um grande marido. E tem coisas muito boas que já estão acontecendo e que ainda vão acontecer, e eu quero estar com você, cara. Então, pra mim, é uma alegria enorme estar na Empreendedoc também. E realmente, a Empreendedoc não é uma mentoria só pra médicos. Foi isso que eu falei naquela ocasião, e é uma pura verdade. Obrigado, pessoal. Obrigado, Igor. Galera, é o seguinte, se você ficou até aqui, procura o Igor, segue o cara. Se tá com dificuldade de crescimento por causa da sua mentalidade, vai atrás desse homem que eu assino embaixo, gravo, vai no cartório, o que você quiser, porque eu confio demais. E encaminha esse episódio para quem precisa ouvir. Aproveita e começa a curtir a parte de blogagem agora. Começa a curtir aí, dá um clique nas notificações, encaminha para quem precisa, compartilha. Beleza? Obrigado, Igor. Obrigado Bora a pra você, próxima. querido. Até abraço.